O Mendonça surpreende o Brasil e o mundo. Ele parte para cima de forma violenta, imparável. Ele decidiu utilizar as mesmas ferramentas dos seus colegas. Ele entendeu que esse é o único caminho, o único meio suficiente para aplicar a justiça no Brasil. E se ele continuasse utilizando a estratégia dele do passado, não se sairia do lugar. O desenvolvimento democrático do Brasil estaria parado, empedrado para sempre e a responsabilidade seria dele. Então, provavelmente, depois de uma guerra fortíssima espiritual, mental e emocional, ele decidiu dar esse passo. Existe um livro chamado Bhagavad Gita, que é a base da religião do hinduísmo. E é um livro que ele mostra a guerra, e eu acho que tem tudo a ver, então por isso que eu estou relatando, tá? Ele mostra a guerra de famílias, que acontece lá na Índia, assim. São várias famílias brigando, e aí um dos lados era um indivíduo que, quando ele vai para o campo de batalha, ele vê primos, ele vê irmãos, e ele decide não vou atacar. E no momento que ele não ataca, por compaixão, por empatia, pelo apreço que ele tinha a essas pessoas atacam ele brutalmente. E o povo desse indivíduo sofre muito, porque ele era um líder de povoado, vamos pensar assim. E ele começa a ver as pessoas sofrendo, mas ele não consegue atacar. E ele começa uma guerra espiritual dentro dele, uma guerra emocional dentro dele. E no livro relata algumas conversas dentro da mente dele. E tem um momento que ele está sendo literalmente, vamos pensar aqui, espancado. Eu estou reduzindo muito, é um livro que foi escrito em sânscrito, então estou fazendo uma redução aqui para ficar bem compreensível. Nesse momento que ele está sendo espancado, nessa guerra mental dele, aparece um urso e um leão dentro de jaulas falando, nos liberte, chegou o momento, você não vai conseguir sem utilizar a gente. E até que ele liberta o leão e o urso vai lá e resolve a situação, mas utilizando os meios necessários. O que significa esse leão e urso? E qual que é a essência do livro? A essência do livro é que você tem uma obrigação de fazer o certo, e você tem a obrigação de fazer o certo com as ferramentas que você tem à sua disposição. E a raiva, a violência, o ódio são ferramentas divinas. Você nasceu com isso, que vem com a obrigação de você utilizar de forma moderada e no momento certo para se defender ou defender terceiros. A lei do homem é derivada dos instintos, dos nossos próprios instintos. Se você vê alguém sendo espancado brutalmente, você não precisa saber que na Constituição te dá uma permissão para você fazer a legítima defesa de terceiro. Isso é visceral, vai te dar vontade de defender. E também vai dar uma vontade ainda maior se você vê um familiar seu fazendo a mesma coisa. Tipo, no caso, sendo espancado, coisa parecida. Então esse livro passa exatamente essa guerra. E por que eu estou referindo isso? Porque eu acho que a direita, por muito tempo, principalmente pessoas como Mendonça, eles evitaram encostar em ferramentas que eles consideravam, vamos dizer, pecaminosas. Mas essas ferramentas pecaminosas estavam sendo lambuzadas, utilizadas de forma demasiada pelo outro lado. E o outro lado, com essas ferramentas superiores, eles foram simplesmente cercando a República, eles foram dominando, eles foram envenenando toda a democracia brasileira, sujando, literalmente. E agora, para você limpar, já que você permitiu que isso acontecesse, para você limpar você vai ter que utilizar essas mesmas ferramentas. Elas estão um pouco sujas, elas estão um pouco desgastadas, mas tem um ponto positivo de todos terem usado de forma tão escancarada. Agora que você vai usar, as pessoas vão te criticar, esse é o jogo da política, mas não vai ter peso. A população não vai pegar e falar, olha só, olha como que ele é antidemocrático. Não vai falar isso. Porque simplesmente o contraste ficou demasiadamente grande. Quando ele encosta nessa ferramenta suja, ele suja apenas a mão. Quando você olha para o lado, tem os ministros caindo, pingando sujeira, para não utilizar termos mais viscerais. E essa é a grande realidade. E isso vai evoluir e vai no caminho que eu sempre falo para vocês. Nós estamos entrando, flertando, não é consolidado ainda, flertando com um salto
democrático, com potencial gigantesco de evoluir a maturidade do Brasil, maturidade democrática, maturidade econômica e a própria maturidade da população, de uma forma que nunca aconteceu na história. Porque eu tô falando que a gente vai evoluir em 4, 8 anos, porque o próximo presidente provavelmente vai ficar 8 anos, a gente vai evoluir os próximos 8 anos, um gap simplesmente exponencial. Exponencial. Não vai ter volta. E agora que o Mendonça se posiciona dessa forma, provavelmente ele vai dar abertura para outros indivíduos que estavam se contendo também utilizar essas ferramentas para proteger a população e evoluir a nação brasileira. Em paralelo a isso, a gente tem que agradecer aí porque a sorte está do nosso lado. A sorte, eu coloquei aspas, que não foi bem sorte, foi uma revolução que levou muito tempo e, pelo incrível que pareça, se alinhou muitos e muitos países. Não tem uma explicação para isso, mas é exatamente isso que está acontecendo. A nação mundial, principalmente o Ocidente, que é o que a gente consegue analisar mais próximo, está se tornando, se tornou mais conservador. E no Brasil, a expressão disso vai ser consolidada nessas eleições. E essa atitude do Mendonça aniquila, destrói qualquer possibilidade do Lula. E com o dedinho do Trump, sem querer querendo, ele vai acabar de consolidar o movimento do Mendonça. Vamos começar com o pé direito, porque esse vídeo eu espero que vá te acrescentar muito. E eu gostaria muito de saber, antes de começar, se você gostou desse exemplo, essa referência do livro, se acrescentou ou não, se você gostaria que eu fosse mais direto ao ponto e não colocasse essa análise mais expandida. Eu fiz isso de forma proposital, porque no futuro a gente vai ter outros momentos que a gente vai falar de coisas parecidas e esses conhecimentos vão te agregar a olhar as coisas, tanto na sua vida quanto nas próximas notícias, e ter uma análise mais eficiente do mundo, até no seu centro de decisão. Pelo menos quando eu entendi isso, eu fiquei mais em paz com algumas decisões que eu era obrigado a tomar em alguns momentos. Dito isso, vamos começar com o pé direito. Curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, saiba que hoje teremos live às 9h30 da noite, vai ser sensacional como sempre, te espero lá. E agora vamos começar com a situação do Trump e do petróleo. Tivemos mais uma notícia que eu vou até acrescentar aqui, mas presta atenção no William Vac. Sinais claros neste momento de como Donald Trump quer acabar a guerra do Irã e nem como pretende continuar. Ele recuou da ameaça de destruir a infraestrutura de energia dos iranianos, começando por usinas que fornecem eletricidade para a capital Teherã. Seria um claro ataque à população civil. Que o Irã ameaçou revidar, destruindo a infraestrutura de energia dos países árabes em volta do Golfo Pérsico, onde o Irã continua dominando a passagem no Estreito de Hormuz. Trump teria sido dissuadido de cumprir o ultimato, que terminaria nesta terça-feira, pelos países aliados dele do Golfo e pela péssima reação dos mercados ao redor do planeta. E começou a falar em possíveis negociações. Enquanto está deslocando para a região, uma brigada de Marines, é uma força expedicionária com capacidade de tomar parte da costa iraniana junto ao estreito. Fala-se também em planos para empregar a famosíssima 82ª Aerotransportada. É uma tropa especial, só é empregada em ocasiões gravíssimas. Então Trump quer acabar ou quer escalar a guerra? O Pentágono está pedindo ao Congresso americano 200 bilhões de dólares suplementares. Para se ter uma ideia do tamanho disso, é mais do que tudo o que já pediu de suplementar para a guerra da Ucrânia, que dura 4 anos, enquanto a do Irã só leva 4 semanas. E quantas mais? Os assessores mais próximos de Trump, como Marco Rubio, secretário de Estado, Peter Hegseth, secretário da Guerra, acabam de confirmar que tudo só Trump decide. Essa narrativa claramente não é só o Trump que decide. Se fosse só o Trump que decide, seria uma catástrofe completa aquela captura do Maduro. Não é só ele que decide. Ele não teria capacidade para tomar as decisões minuciosas para tal atitude. Então, eu discordo disso. O William Vac é um cara muito inteligente. Eu acho que deve ter um gabarito muito extremamente, estou afirmando isso, muito mais vasto do que o meu. Mas eu acredito que ele tem um viés muito grande contra o Trump. E ele não calibra, ele não vai recalibrando. Ele sempre quer bater no Trump de forma inconsciente, na minha opinião, porque ele sempre tenta ficar no caminho do meio mais próximo da realidade. Ele realmente tenta ser um jornalista isento, mas pela característica humana, como eu mesmo tenho um viés, também todo mundo tem, ele não consegue. Mas o grande ponto é
que eu não acredito que o Trump esteja sendo monopolista das decisões na guerra, senão ele teria acabado, já que ele não é um grande general, mas também não acredito que ele está se tornando um refém completamente dos números, que é o que está sendo indicado. Tem essa notícia aqui que é meio absurda. Israel ignora a trégua de Trump e diz que vai continuar atacando o Irã. Eu acho que o Trump pegou e falou aquilo da boca pra fora. Ah, não vou atacar, não vou fazer. Ele deve ter falado da boca pra fora o ataque, dando ultimato, e também falou da boca pra fora que não vai ter ultimato, já que o primeiro também foi feito dessa forma. A estratégia deve continuar mais ou menos a mesma. E agora ele acaba de permitir que os petróleos que estão no mar, o petróleo do mar do Irã, podem ser exportados para tentar despressionar o preço do petróleo. Essa foi a estratégia. Deu certo? Não deu certo. Ontem caiu 9 e hoje está subindo 4, ou seja, caminhando novamente para os $110. O Trump está ficando desesperado, ele está ficando encurralado, essa é a realidade, o preço do petróleo encurrala ele. As últimas pesquisas mostraram que a reputação dele está cada vez pior, as eleições de meio de mandato podem ser fatal para o homem. Isso seria péssimo para o Brasil de tabela, essa é a grande realidade. E também temos outro ponto interessante. Segundo acho que foi a Miriam Leitão. Segundo a Miriam Leitão, essa jogada iria alimentar muito financeiramente o Irã, essa jogada de permitir a exportação de petróleo, o que prejudicaria o Trump, já que os caras com dinheiro poderiam investir mais ainda em armas. Meu ponto de vista, já que cada vez ele está colocando mais exército ali em volta, ele vai tentar invadir e dominar a região fronteiriça para conseguir liberar o Estreito de Hormuz. É esse o cenário que se desenha. Provavelmente ele deve estar importando muito aquele drone lá da Ucrânia para conseguir abater os drones menores, e também eles estão ligando um sistema de domo em Israel que é com laser, ou seja, é muito mais barato. Parece que gasta, sei lá, 50 centavos de dólar para você abater um drone, abater um míssil com esse laser. Ou seja, eles estão começando a tornar a guerra viável para eles e mais dolorosa para o outro. Isso aí é basicamente a consolidação da vitória. Mas a situação interna nos Estados Unidos para o Trump é muito complexa. Olha isso aqui, por exemplo. De até inibir a ida de turistas para os Estados Unidos, não? Olha, Natuza, pode sim, o ICE pode atuar apesar do parcial fechamento, porque há dinheiro alocado especialmente para o ICE, por isso que eles conseguem ser pagos, e os funcionários da TSA, que geralmente faz esse trabalho no aeroporto, eles não estão trabalhando nesse momento. É complicado, como a Carol falou, eles vão checar os documentos, sabe-se lá o que eles vão questionar, como vai ser o comportamento deles. A gente observou nas ruas de Minneapolis, eles não eram treinados para fazer aquele trabalho nas ruas de Minneapolis, e acabou dando no que deu. Claro que isso não vai acontecer no aeroporto, ninguém vai ser morto pelo ICE dentro do aeroporto, mas pode gerar uma série de atritos. Não são as pessoas preparadas para exercer a função que é o serviço dos funcionários da TSA, que é checar os documentos. Ou seja, é mais uma área de desgaste, mais uma área de guerra dentro dos Estados Unidos. Isso aqui gera desgaste, a galera tá tendo que chegar 4 horas antes nos aeroportos, isso queima a reputação do Trump, porque vem ele como culpado, essa é a realidade. Ou seja, a situação do Trump está muito complexa e esse encerramento da guerra pode começar a se tornar obrigatório para ele. Mas seria uma derrota colossal. Se for real a questão das bombas, esquece, ele vai até o fim. Olha o que aconteceu no aeroporto de Atlanta, nos Estados Unidos. Passageiros chegaram a enfrentar filas do lado de fora do terminal e a orientação foi chegar com até 4 horas de antecedência para o voo. Isso não é um caso isolado. Em outros aeroportos dos Estados Unidos, como em Nova York e em Houston, também teve problemas com filas. Todo esse caos tem uma explicação e tudo começa com um impasse político. É aquele negócio que não estão pagando a galera lá e ele tá tendo que colocar a galera do IC, que é a galera da deportação. Ou seja, complexo. Por que eu coloquei isso para vocês? Porque o preço do petróleo, a inflação global e a inflação que vai refletir no combustível no Brasil e nos alimentos vai ser algo decisivo, fundamental e basal para as eleições do Brasil. Por isso que eu estou compartilhando. Enquanto isso, também temos outra ameaça do Trump contra o Brasil que deve se consolidar. Olha isso aqui, que bizarro. E aqui vocês vão ver o resultado do que uma facção criminosa ela faz dentro da comunidade. Ela expulsa as pessoas, derruba suas casas, porque segundo a própria população aqui, o pessoal do Jacaré veio com 2 botes,
várias pessoas, atentaram contra a vida das pessoas aqui, e as pessoas faccionadas aqui desse lugar expulsaram famílias foram destituídas do seu patrimônio, derrubaram as casas para que ficasse a visão aqui do rio. E aí, assim, se a gente não tiver uma modernização dos códigos, das leis, a gente vai perecer perante as facções criminosas. Olha isso, os caras expulsaram a galera para demolir as casas, para ter visão do rio, para ter uma posição estratégica militar. Isso é uma posição estratégica militar. Você fez uma leitura como se você estivesse numa guerra, você pensou, eu preciso ter essa vista aberta, porque senão eles conseguem me atacar sem eu estar pronto. Vocês têm noção disso? Que bizarro é isso? Vocês têm esse que não tem, tipo, que isso é muito louco, completamente louco? Isso é bizarro, meus amigos. Isto aqui é literalmente bizarro. E nada acontece. Mas, quando caracterizar como terror, eu acho que as coisas começam a poder acontecer. O que a gente está caminhando é para 2026 a gente mudar completamente o Código Penal, reestruturar completamente as pressões contra os juristas que soltam bandidos e realmente começar a entregar segurança, ou pelo menos tentar entregar segurança à população. Esse é o flerte. Por isso que eu acho que quando a direita entrar e passar 4 anos sem pandemia, por exemplo, a gente vai conseguir gerar uma evolução exponencial no Brasil. E agora tem isso aqui, ó, para acabar de ferrar o Lula. Caminhoneiros deram um tiro no próprio pé. A lei do frete mínimo, criada após a greve de 2018 para salvar os caminhoneiros, virou um pesadelo que está a destruir o transporte autônomo. A metodologia de cálculo foi feita com base em caminhões novos, ignorando que a frota brasileira tem mais de 20 anos. O resultado? O frete ficou tão caro que as empresas só querem contratar caminhões gigantes de 9 eixos, deixando os pequenos de 5, 6 e 7 eixos parados, sem carga e sem renda. Autônomos relatam ficar dias parados esperando carga, porque não conseguem competir com o piso imposto. A fiscalização eletrônica da ANTT agora é implacável. Emitiu o manifesto, está fiscalizado. E o pior, a lei ignora a realidade do frete de retorno. Caminhoneiros são forçados a voltar vazios porque não podem cobrar um valor menor na volta para cobrir custos, encarecendo tudo que chega à gôndola do supermercado. A burocracia estatal criou uma distorção onde quem deveria ser protegido está sendo expulso do mercado. O consumidor paga mais caro, o autônomo fica sem trabalho e o interior do Brasil corre o risco de desabastecimento de insumos. É o clássico exemplo de intervenção que gera o oposto do desejado. Caminhoneiros... E aí, tem caminhoneiro aí pra falar se isso é verdade ou mentira? Eu achei sensato. Normalmente tabelamento de preço, historicamente, em todos os países que foram aplicados que eu conheço, deu errado. Eu não tenho nenhuma história que deu certo. Então esse relato me parece muito realista. Mas se tiver algum caminhoneiro aí pra poder me falar, faz sentido ou não faz sentido, seria de suma relevância. E eu tenho outra pergunta muito relevante para todo mundo. Coloque a sua cidade e me fale se os preços dos alimentos já subiram. Vocês perceberam algum aumento no supermercado nesse exato momento? Isso é de fundamental importância a gente acompanhar, porque vai determinar a eleição. Isso vai determinar a eleição. Enquanto isso, olha como a TV Globinho acordou e toda a mídia está pró a libertação do Bolsonaro. Que achavam... Sim. Que já em fevereiro devia mandar para casa, não tiveram coragem ou disposição para votar contra a decisão do Moraes. Todos apoiaram a decisão do Moraes, sabendo que estava errada. Isso é mais um problema, esse é um problema do Supremo. Eles ficam se defendendo entre eles, se protegendo e indo atrás do erro do companheiro, porque é companheiro. Não é possível isso. E é muito parecido. É muito parecido com aquela reunião, é isso. Ministros que achavam que já em fevereiro devia mandar para casa, não tiveram coragem ou disposição para votar contra a decisão do Moraes. É isso, meus amigos. Eles estão se unindo, eles se uniram para destruir o Brasil. E agora o Brasil está se unindo para destruir eles. E o Bolsonaro vai voltar para casa. Presta atenção. Hoje, quer dizer, ele está no hospital, mas ele na papudinha. Qualquer coisa que ocorra com esse presidente Jair Bolsonaro cai na conta do Estado brasileiro, cai na conta do ministro Alexandre de Moraes. Na prática é isso. Ele em domiciliar
mesmo as pessoas comparando se ele estava bem ou não na Papudinha, ele em domiciliar, a responsabilidade é da família. Vamos lembrar que ele estava na domiciliar quando, segundo a sua própria defesa, tomou medicamentos e ficou alterado e tentou danificar a tornozeleira. E a mulher dele estava em viagem, o irmão estava lá, mas ninguém acompanhou, enfim, foi aquela situação. Mas na prática, uma domiciliar tira um peso da responsabilidade do Estado brasileiro. Essa é a realidade, eles estão com medo, eles estão muito desgastados. Eles não se uniram para destruir o Brasil, para destruir o Bolsonaro, para bater, para acabar com a Constituição. Agora o Brasil está se unindo contra eles. Agora presta o Reinaldo Azevedo fazendo o seu malabarismo, como sempre. Vamos ver como é que esse pessoal vai reagir, né? A reação pura e simples nas redes, o Carlos dizendo coisas, por exemplo, uma das coisas que se vai ver é o Bolsonaro estando em casa vai poder ficar documentando o Bolsonaro, fazendo vídeo, ele mandando mensagens para o seu eleitorado, fazendo fisioterapia em casa, ele dormindo, aquelas coisas que o Carlos, em especial, adora fazer. O pai dormindo, o pai com camisolão, o pai seminu fragilizado, o pai já fortalecido, lendo coisas. Eles variam nesse negócio, né? Eles variam, digamos assim, na iconografia do mito, né? Então, acho eu, né, ou seja, a argumentação para não soltar o Bolsonaro é porque vão filmar ele dormindo. Tá, ele fez um somebody love ali até que ok. Esse cara aqui, isso aqui é a utilização da ferramenta de forma mais suja possível. É isso aqui, sabe? Isso aqui é a sujeira, isso aqui é você rasgar a tua humanidade, a tua empatia por objetivos obscuros. Está em jogo é a aplicação seletiva da lei penal. O que a gente quer para Chico, a gente também quer para Francisco. Nesse caso, se estiverem presentes os requisitos materiais, é claro que deve ser concedida a prisão domiciliar para o ex-presidente Bolsonaro. Mas a questão é que esse direito /benefício nunca parece alcançar uma parte importante da população carcerária, que é formada por uma imensa maioria de pessoas. Então volta o Collor para prisão, simples. Então o Lula tinha que ter ido para um presídio comum, não é não? Ou ele é incomum? Ele não tem ensino superior. Por que ele ficou na PF? Pergunta boa, né? Pessoas pobres, pretas e periféricas. O Supremo tem uma oportunidade singular de reafirmar sua independência, de reafirmar sua neutralidade, julgando sem qualquer tipo de seletividade, reafirmando a sua vocação contra-majoritária, não deixando, evidentemente, qualquer tipo de pressão fazer a diferença, né? Pressão de uma horda, de um determinado grupo, de uma determinada pessoa, de quem quer que seja. Nós sabemos que o ex-presidente Bolsonaro hoje está em condições muito dignas, né? Está preso, mas ele está preso numa cela de 65 metros quadrados, que é maior do que muita casa de muita família brasileira. Ele tem um acompanhamento médico diário, ele tem acompanhamento de nutricionista, de psicólogo, enfim, ele está em melhores condições do que a imensa parte da população brasileira e seguramente... Isso que é a anta. Por quê? Porque ele está atirando no próprio pé. Se o Bolsonaro fica preso e o Bolsonaro falece, ele vira um mártir. O mártir é colocar o Flávio Bolsonaro na presidência no primeiro turno, com 70% dos votos. Porque eu vou falar pra você, se eu sou o PSD, se eu sou qualquer político mosca que flerta com conservadorismo, eu vou fazer caminhada pro Bolsonaro, eu vou mandar aquela roda de flores lá, eu esqueci qual é o nome daquele negócio, coroa de flores gigante, eu vou fazer post no Instagram, eu vou culpar o STF, o que o meu eleitor quiser ouvir eu vou fazer. Eu vou cancelar a candidatura do Centrão, vou apoiar o candidato que o mártir pegou e recomendou. Esquece, não tem volta, acabou. Ou seja, esse indivíduo tá jogando contra ele mesmo, só que ele tá falando por quê? Porque também é mosca, ele tá falando pra tua base. A base dele é esquerdista, ele quer falar o que o esquerdista quer ouvir. E o esquerdista também é uma anta que não pensa de forma estratégica. Os caras estão tomando a melhor decisão, tanto pra direita quanto pra esquerda, porque eu não acredito que seja bom para o Bolsonaro ele ser liquidado, né? Mesmo que seja ajudar a política brasileira, não desce pela minha garganta isso. Seguindo aqui. Desta vez ele vai para casa e assim se encerra a fase dos insistentes e óbvios pedidos de prisão domiciliar. Já era esperado, Alexandre de Moraes já não devia ter dúvidas, o parecer favorável
do Procurador-Geral da República. Agora virá a perícia enquanto o ex-presidente vai deixando o hospital. E a expectativa é de que logo ele esteja preso em casa, sob regras que, se não forem seguidas, o que agora parece improvável, podem, teoricamente, provocar reações e novas ações da Justiça. Além de grande referência eleitoral, trata-se do artífice da candidatura do filho e seus primeiros passos. Agora, pela lei, qualquer tipo de participação na campanha estará proibida. Vamos acompanhar, mas a cena de um ex-presidente encarcerado, com saúde frágil, sendo socorrido numa situação crítica e sob perigo até maior, tem soado como argumento definitivo. Meus amigos, é o medo da queda. Vamos ser sinceros, é o grandíssimo medo da queda. E agora a gente vai começar na cereja do bolo, então antes de eu só te convidar para o meu grupo de promoções e mostrar para vocês quais foram as maiores promoções de hoje. Hoje a gente teve tênis da capa de corrida de R$ 300 por 111. Também tivemos lançamento da Adidas. Esse aqui, se eu não me engano, é lançamento da Adidas. Olha só, tênis diferenciadíssimo, original, de 454 por 228. Tem que usar o cupom para dar esse preço, né? E corre, porque senão esse cupom acaba. E também para você lançar o shape e ficar slim em 2026, temos aqui a academia na tua casa, ó. Pegar uma esteirinha de 3.200 por R$ 1.700 e aí tu pode assistir os meus vídeos na esteira, na televisão e lançar aquele shape enquanto você informa. Se você não tiver a televisão grande o suficiente, não é problema, você consegue pegar essa televisão de 50 polegadas por R$ 1.692, ou seja, R$ 1.700. Dito isso, curte o vídeo, se inscreve no canal, porque agora a gente vai introduzir a cereja do bolo. Presta atenção nisso aqui, ó. Presta atenção nessa análise que eu gostei muito. Vamos lá. O episódio do Rio de Janeiro, do enfrentamento que aconteceu na favela no Rio de Janeiro. Você está falando da mega operação? Da mega operação. Você vê, aí fica muito claro isso que o Renato trouxe. Ficou muito claro pra gente. A gente acompanhou de perto e, ao final do dia, a imprensa está dizendo o seguinte: aquilo ali é uma chacina, aquilo ali é aqui. E a rede está dizendo, não é isso, tem alguma coisa a mais acontecendo. No final do primeiro dia, lá por volta de 9 horas da noite, o governador do Rio fala: fiz, não me arrependo, faria de novo, né? Porque ele já sabia que tinha um fluxo de informação aqui, eu imagino que ele deve ter alguma empresa que trabalha para ele, porque por instinto não vai ser feito, que dizia isso, ele segurou, e a imprensa batendo. No dia seguinte, por volta do meio-dia, a mídia continuava, mas começou a refrear, e aí chegou ao final do dia, os dois fluxos se encontram. A mídia para de falar de chacina, para de falar tudo, e os dois fluxos se encontram. Então, na verdade, foi neste dia, a rua tomou conta da redação e mostrou que é o que ela queria fazer. E olha, a rua tomou conta da redação. A rua se entenda como rede social. As redes sociais estão e vão mover votos de forma brutal. TCU conclui que Banco Central agiu de forma correta na liquidação do Banco Mais. Quem diria, né, que um banqueiro que estava gastando bilhões por ano estava desviando dinheiro? Quem diria, né, que o banco dele estava quebrado e precisaria ter uma intervenção? Esse TCU nosso, que coisa boa que a gente tem, né? O que seria de nós sem ele, né? Agora, presta atenção nessa invertida ao vivo que o Otávio tomou e aquele Carlos Viana da CP do INSS é uma máquina, esse cara, tá? Esse cara é uma máquina, esse cara tá em todas. Ele deu uma invertida ao vivo na CNN e agora deu uma invertida ao vivo na Globo News. Presta atenção. Otávio. A condição coercitiva caiu para qualquer tipo de investigação. Então, por correlação, isso aí não vai acontecer, mesmo que ela está nos Estados Unidos. Mas mesmo se estivesse no Brasil, não se faz mais condição coercitiva, porque a regra também é dispensar quem foi convocado de comparecimento para a CPI. Então, isso aí é mais para fazer espuma de uma CPMI que não mostrou resultados para o país, a não ser servir de palanque para o presidente, para o relator ali, para quem vai ser candidato. Não jogou luz sobre parlamentares envolvidos na fraude, não jogou luz sobre o esquema dentro do INSS, não trouxe uma revelação nova, então só serviu mesmo para vazar conversas íntimas. Foi uma grande mexericos da Candinha, era mexericos da Candinha, né? Então essa CPI é Candinha parlamentar de inquérito. Foi só isso que serviu, alegrou ali parte da população que consumiu todos aqueles... É bom falar sem escutar, agora já ele vai escutar, presta atenção. Segredos, apesar de publicamente todo mundo condenar, mas... Mas posso fazer uma parte? Eu acho que teve muita blindagem. Acho que a CPI teve pouco tempo... E agora?
para fazer, concordo. trabalhar, porque quando mudou o Mendonça... Até deixa eu só ler aqui a nota que o Carlos Viana, o senador... Carlinhos ao vivo, bateu ao vivo, ó, presta atenção. O presidente da CPI me mandou aqui. Ele disse que na primeira sessão eles aprovaram 21 pedidos de prisão e hoje 14 continuam presos. Isso não é discurso, é resultado. Essa CPI enfrentou interesses poderosos, entregou o que muita gente achava impossível. É preciso dizer com clareza, se não fossem as tentativas de blindagem, olha aí, que estava falando, e as decisões que dificultaram o avanço das investigações, os resultados teriam sido ainda maiores. Mesmo assim, ninguém aqui se intimidou. Quem desafiou essa comissão não está acima da lei, está foragido. E aí eu tô dizendo isso porque eu tô lembrando do começo, quando eles conseguem... Otávio engasgou, Malu Gaspar agora vai acabar de fechar o caixão. Começam a investigar, por exemplo, o consignado no Master, o ministro Toffoli dá aquela decisão mandando tirar o material e mandar para o gabinete do Davi Alcolumbre. Então não teve nenhum interesse do Senado de apurar nada. Nessa CPI, Mas nada. o que é isso? O Alcolumbre ainda decretou sigilo de 100 anos sobre a portaria do Senado quando se descobriu que um assessor dele foi visitado pelo careca do INSS. Né? O Alcolumbre fez o que podia e o que não podia para segurar essa investigação. Inclusive fez um acordo com os deputados da base governista para que se segurasse tanto a convocação do Lulinha como a abertura do sigilo desse assessor dele. Então essa CPI ela mexia com muitos interesses e ela realmente não conseguiu avançar. Mas nessa fase final, esses dados que eu considero também que foi muita... Essa aqui é a conversa no funeral da CPMI, tá? Essa aqui era a conversa no funeral da CPMI. E até que vem esse grande plot twist. Respira fundo que vem notícia boa. Olha o Mendonça violento. O ministro do STF, André Mendonça, deu 48 horas para que o presidente do Senado e do Congresso, Davi Alcolumbre, leia o requerimento que prorroga os trabalhos da CPMI e do INSS. É dentro. A atitude de Mendonça não era esperada por Alcolumbre. Segundo auxiliares, ela foi classificada como uma interferência grave de um poder no outro e que pode abrir um precedente perigoso. Agora, a equipe de Alcolumbre prepara uma resposta. O presidente do Senado chamou ainda ontem à noite seus advogados para poder responder ao ministro do STF. Ele deve defender que é prerrogativa do presidente do Congresso e que cabe a ele ou não decidir sobre as continuidades do trabalho da CPMI. Mendonça foi a grande esperança da oposição, que acredita que pode desgastar o governo por conta das investigações de fraudes do INSS. Em meio à crise do Banco Master, Alcolumbre vinha mantendo uma postura mais reclusa e os parlamentares estavam reclamando dessa falta de acesso ao presidente do Congresso. Alcolumbre nega. Por que surpreendeu? Porque o Mendonça sempre foi muito retilíneo nas suas decisões, sempre foi muito dentro da linha, até que o homem cansou. Tá aí, ó. Davi, você tem 48 horas para prorrogar a CPI do INSS por mais 60 dias, colocando completamente dentro do regime Lula. Porque se você tivesse feito antes, ia acabar mais cedo. Agora vai começar a contar 60 dias do momento que você prorrogar. Ou seja, agora o couro vai arder, meus amigos. Respira fundo, que só notícia boa. Se você ainda não entrou no grupo de promoção, o link tá na descrição, fixado no primeiro comentário e também aqui do lado. Aproveita para comprar barato. E hoje temos live 9h30 e daqui a pouco tem outro vídeo que vai sair 19 horas. Um abraço.